Olá, eu sou o professor Misael Silva e para mim é uma satisfação ter você aqui mais uma vez para mais um exame, uma reflexão que faz parte do nosso processo de exame do momento atual da Igreja Evangélica Brasileira. Convido você que está chegando agora para o canal a voltar lá no início, nos nossos vídeos iniciais, onde você encontrará vários embasamentos que nortearão ou que norteiam os nossos exames, as nossas reflexões e você ter uma compreensão melhor didático-pedagógica da nossa proposta para o canal Examinar e Refletir. Fique conosco, porque vamos começar já já mais uma reflexão. Muito obrigado pela sua confiança. Bem, antes de começarmos a nossa reflexão de hoje, a reflexão de número 25, que tem como seguinte questionamento: há leituras da Bíblia Sagrada sendo distorcidas? Bem, como a gente sempre coloca aqui no canal, esse é um convite a você examinar e refletir sobre o que nós vamos falar. Você não é obrigado a concordar, você tem toda a liberdade de examinar, refletir e tomar o seu posicionamento. Outra coisa que eu quero esclarecer é que quando eu digo há leituras da Bíblia Sagrada sendo distorcidas, não quer dizer que aqui foram destacadas todas as passagens bíblicas que talvez nós pudéssemos destacar. Destacaremos algumas justamente para provocar, principalmente em você, o cuidado em relação ao exame, às apresentações, às interpretações, às leituras que vêm sendo feitas a respeito da Bíblia Sagrada. Lembrando sempre que o nosso canal tem lá uma meta muito crucial, muito importante. O nosso exame a respeito da atuação filosófica, de prática, de ações da Igreja Evangélica Atual Brasileira é podermos chegar a um pensamento, a uma conclusão, se estamos sob o mover do Espírito Santo ou se estamos sob influência enganosa do Espírito do Anticristo. Então, vamos ver algumas passagens da Bíblia Sagrada e veja comigo se de repente elas não vêm sendo distorcidas há algum tempo no nosso meio evangélico. Bem, o primeiro destaque que eu vou fazer aqui sobre distorção de leitura da Bíblia Sagrada é um destaque bem geral, tá? Porque eu não vou falar de apenas uma passagem especificamente. Eu vou falar sobre o fato de estarmos vivendo uma transposição de valores e parâmetros do Velho Testamento para a nova aliança em Cristo Jesus. E para ilustrar o que eu quero dizer, que eu acho que vai falar melhor do que eu traçar aqui ou tecer aqui diversos comentários, eu queria convidar você a ouvir a fala de um determinado pastor, né, num áudio que nós vamos liberar aqui agora. Preste atenção no que o pastor vai falar no primeiro áudio, numa determinada situação, e no segundo áudio, embora seja uma segunda situação, você vai observar que é como se ele estivesse complementando a ideia da primeira fala. E aí você vai perceber claramente como que certos discursos que estão hoje nos púlpitos das igrejas, que estão hoje nas redes sociais, que estão aí sendo propagadas, eles revelam que certos pregadores, certos pastores estão tentando transpor valores, referências, parâmetros do Velho Testamento para uma nova aliança em Cristo Jesus, que veio trazer todo um novo contexto de relacionamento do homem com Deus e de relacionamento do homem com a dimensão humana. Então, examine
aquilo que você vai acabar de ouvir agora. Preste atenção. Jesus morreu para te oferecer duas coisas. A primeira delas é a salvação. Amém? A segunda dela, porque tem gente que acha, hoje pastoreando igreja eu tenho descoberto isso. No começo eu achava que a nossa função era apenas levar as pessoas a conhecerem a Cristo e viverem em glória com Deus. Depois eu descobri que era mais do que isso, que eu poderia viver em glória com Cristo, mas enquanto isso não acontece, eu posso trazer a glória dos céus para a minha vida. Nós também trazemos uma cultura do céu para a terra, ensinando o povo que o povo pode ser vencedor. Você olha para a vida dos personagens bíblicos. Esse dia um cara falou comigo: pastor, deixa eu explicar uma coisa para o senhor, crente tem que ser pobre. Eu falei: deixa eu falar uma coisa para tu. Que aí eu fico nervoso. Eu falei: o Abraão era pobre? Ele falou: não. O Isaac era pobre? O Jacó era pobre? O José era pobre? O Davi era pobre? O Jó era pobre? O Salomão? Então por que na minha vez eu tenho que me lascar? Bem, tendo ouvido o que você acabou de ouvir da boca de um pastor, do como ele encara a relação que Deus tinha com os patriarcas, com homens renomados do Velho Testamento, e tenta trazer isso para dentro do contexto da nova aliança em Cristo Jesus, vamos passar agora para uma segunda referência, uma segunda reflexão sobre distorções de leituras da Bíblia Sagrada. Bem, existe uma passagem registrada por Paulo em Romanos, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 16, que diz o seguinte: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Onde está a questão principal da leitura desta passagem, trazendo para certas interpretações que são feitas hoje dentro do contexto da Igreja Evangélica Brasileira? Está aqui, ó. Não ambicioneis coisas altas. Eu já ouvi determinada interpretação que diz o seguinte: bem, quando Paulo diz não ambicioneis coisas altas, ele está querendo dizer que você não deve ambicionar, não deve buscar aquilo que a sua mão não pode alcançar, aquilo que está fora do seu alcance. Ou, em outras palavras, sonhe aquilo que é possível. Pense e planeje aquilo que está dentro da sua possibilidade. Mas pensa bem, nós colocamos lá atrás que ao analisar, ao examinarmos e refletirmos sobre certos elementos do contexto da igreja evangélica atual, nós passaríamos essas análises por determinadas peneiras. Quando a gente faz uma análise da palavra de Deus, ou qualquer texto, não só da Bíblia, você não pode desprezar o contexto. E quando se trata da Bíblia Sagrada, nós já falamos aqui, o principal contexto é Cristo Jesus. O segundo contexto são os ensinamentos e os exemplos dos apóstolos. Então, para refletir comigo. Considerando a vida que Jesus levou, o foco que Jesus deu ao contexto da dimensão humana e contexto material, a maneira como os apóstolos conduziram as suas vidas, e fazendo uma referência aí a uma fala do pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele fala em uma das suas pregações, ele pergunta sobre qual foi o testamento que Paulo deixou, quais foram os bens que Paulo deixou para as suas futuras gerações, né? Então, quando a gente olha para Cristo, quando a gente olha para os discípulos, será que, de fato,
o que Paulo está falando em não ambicioneis coisas altas, ele está querendo dizer, não ambicione aquilo que a sua mão não possa alcançar? Bem, antes de continuar nessa contextualização, deixa eu alertar você para um perigo dessa leitura de não ambicioneis coisas altas. Não ambicioneis coisas altas como aquilo que eu não possa minha mão alcançar, significa, em outras palavras, uma autorização para que, se eu posso alcançar, então eu posso ambicionar. Isso tem coerência com o contexto da Bíblia em Cristo Jesus e na história dos apóstolos? Porque quando eu digo que não ambicioneis coisas altas, não ambicionar aquilo que eu não posso alcançar, isso começa a abrir uma possibilidade muito perigosa que está associado, hoje em dia, a uma prática do evangelho que leva pessoas a desenvolvimentos de ordem financeira e patrimonial. Você observando muitas vezes a vida socioeconômico-financeira de pessoas do meio evangélico que vivem em função da igreja, através de ofertas e dízimos, seja ela da sua igreja de origem, ou seja, como um itinerante, você começa a observar que muitas dessas pessoas buscam um padrão de vida, um status quo em certo nível elevado. Quais são as marcas dos carros dos nossos pastores de grandes lideranças? Quais são as marcas, quais são as grifes que são usadas pelas esposas dos pastores? Quais são os status imobiliários que desenvolveram determinados ministros, determinados pastores, determinados evangelistas? Quando eu digo não ambicionei coisas altas, e não ambicionar coisas altas não ambicionar aquilo que eu não posso alcançar, então eu fico autorizado a ambicionar aquilo que eu posso alcançar. Então, se eu posso alcançar um carro importado, eu posso ambicionar. Se eu posso ambicionar uma bolsa Louis Vuitton, então eu posso ambicionar, se eu posso alcançar essa bolsa. Se eu posso alcançar um padrão imobiliário de alto padrão, de padrão de luxo, então eu posso ambicionar. O problema que a gente está esquecendo é que este contexto faz parte do regimento jurídico do reino de Cristo. Nós não estamos aqui fazendo um julgamento à luz do sistema jurídico do mundo social em que vivemos. Em relação ao mundo social em que vivemos, você pode ambicionar o que você quiser, você pode desejar o que você quiser, mas a partir do momento que você se diz cristão, você está se sujeitando a uma normativa do dono da igreja chamado Jesus Cristo. E aí você diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se você usa a fala de Paulo em que ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, então significa que a sua vida, a interpretação dada para a palavra de Deus, tem que estar em coerência com esse padrão de vida vivido por Cristo Jesus. Professor Misael, então você está dizendo que eu, na minha condição humana, não posso ambicionar coisas altas, não posso ter um carro importado, não posso ter um relógio de ouro, não posso ter uma bolsa Louis Vuitton, eu não posso ter um padrão imobiliário de luxo. Não estou dizendo isso. Eu estou falando de você que vive de ofertas e dízimos, inclusive das viúvas e dos assalariados, e traz para a sua vida um alto padrão de vida que está muito acima da média daqueles que são congregados e aqueles que servem ao seu ministério. Aí, vamos voltar lá para o contexto, lembrando a filosofia de Cristo, lembrando a filosofia dos apóstolos. E antes, mais uma vez, olha só o que Paulo fala. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Quer dizer, eu faço uma interpretação de não ambicionar coisas altas como aquilo que eu não posso alcançar,
E eu esqueço que Paulo usa a oração adversativa dizendo, mas acomodai-vos às humildes. Opa, pera lá. Mas acomodai-vos às humildes está sendo deixado de lado. Então, quando eu pego, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, e eu penso na Bíblia, contextualizada em Cristo, contextualizada nos apóstolos, bem, será que é exatamente isso que gera possibilidades de ambições e cobiças no mundo material? Será que é isso que Paulo está querendo dizer? É isso que Paulo está querendo registrar para legitimar certas ambições que vêm surgindo no meio chamado evangélico? E com o uso do nome de Cristo e com o uso do evangelho de Cristo? Será que é isso? Vamos tentar pensar agora de acordo com o contexto de Cristo e dos apóstolos. Quando eu vejo a conduta de humildade e simplicidade de Cristo, quando eu vejo a conduta e simplicidade dos apóstolos, o que eu penso quando Paulo diz, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes? Na verdade, e volto a dizer sempre, você não é obrigado a concordar, eu sou muito mais levado a pensar que quando Paulo diz, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, ele está querendo dizer o seguinte, não ambicioneis coisas altas, ou seja, aquilo que pode colocar você acima dos demais. Não coloque no seu coração a ambição de alcançar coisas que diferenciam você da grande massa, das pessoas minoritárias, das pessoas menos favorecidas. Porque marcas, etiquetas, padrões de luxo, eles servem para nos colocar acima dos demais, serve para nos diferenciar dos demais, serve para nos colocar acima dos demais. Então, quando Paulo diz, não ambicioneis coisas altas, e você olha para a vida de Jesus, a maneira como ele se identificava com as pessoas mais simples, a maneira que ele se identificava com as pessoas mais pobres, a maneira como ele buscou se aproximar das pessoas menos favorecidas da sociedade, aí a gente pensa, não ambicionei coisas altas, não ambicioneis aquilo que pode te colocar acima das pessoas e fazer diferença entre você e a grande maioria das pessoas. Fica aí para você refletir. Você não é obrigado a concordar, mas pensa, olhe para o contexto de Cristo, olhe para o contexto dos discípulos e vê qual é a vertente, qual é o direcionamento de interpretação que você daria para essa passagem. Bem, uma outra coisa que eu gostaria de destacar, falando de leituras da Bíblia Sagrada sendo distorcida, é o que dizer da nova instrumentalidade do jejum. Mais uma vez, retomando lá ao item inicial, né, de transposição dos valores do Velho Testamento para o Novo Testamento. Se você observar bem, o jejum no Velho Testamento tinha uma configuração. Algumas pessoas usam a passagem de Esté, que convocou o jejum do povo em prol dela, para que ela pudesse falar com o rei, a fim de conseguir o livramento do povo judeu. Traz isso como referência para proclamações de jejuns nos nossos dias. Mas com a nova aliança, em Cristo Jesus, por isso é evangelho, por isso são boas novas, são coisas novas, não coisas velhas. É por isso que nós precisamos entender que o jejum, na nova aliança, ele toma uma nova configuração. Olha bem o que Marcos registrou. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe, por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes, podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Nesta passagem, a gente vê, quando Jesus usa a metáfora da relação de esposo e esposa,
Jesus está falando de intimidade, de comunhão, de busca pela intimidade com aquela pessoa. Se Jesus estava no meio dos discípulos, entre os discípulos, essa busca não se fazia necessária. Mas a partir do momento que ele se distanciasse, se afastasse, pelo menos fisicamente, corporalmente, dos seus discípulos e retomasse a plenitude da dimensão espiritual, aí sim eles precisariam jejuar para conservar, preservar, buscar a comunhão com o esposo. Então o que Jesus está nos trazendo aqui é um jejum como instrumento de quebrantamento do nosso ser, de despojamento da nossa carne, para uma busca mais profunda de intimidade com o mundo espiritual, com Cristo Jesus, e não como moeda de troca. Aí em outra passagem, ainda falando sobre a instrumentalidade do jejum, a gente encontra assim: então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Jesus não está fazendo referência a jejum como um instrumento, como moeda de troca de petições. Jesus diz: pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei, abre-se-vos-á. Se vós estiveres em mim e minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Em nenhum momento Jesus condicionou atender necessidades no campo da dimensão humana ao jejum. Jesus está falando aqui de um enfrentamento espiritual com demônios. E a partir da consagração, do despojamento da carne e do aprimoramento do espírito, é que se é capaz de entrar nessa batalha, nesse enfrentamento. Bem, ficam aí destacadas algumas passagens para você refletir a respeito do que você tem ouvido, a respeito daquilo que tem sido falado. Você examina, você reflita e você tire a sua própria conclusão. Mas, lembrando que a questão central aqui, em tudo que nós estamos trazendo pequenos diagnósticos de fenômenos que estão acontecendo em relação aos discursos, às práticas, à filosofia da igreja atual, para despertar em você uma antena, uma atenção e um questionamento. Será que estamos diante de um mover do Espírito Santo, ou será que estamos sendo vítimas, ou estamos sofrendo o efeito da influência do espírito do anticristo? E essa influência começa a trazer de maneira às vezes sutil, em coisas que muitas vezes passam despercebida, mas que estão distorcendo a palavra de Deus. Eu trouxe aqui alguns poucos exemplos, talvez futuramente traremos mais, mas o objetivo principal é chamar a sua atenção para aquilo que está acontecendo hoje. E quando se trata de distorção da Bíblia Sagrada, isso é um sinal irrefutável de que há um agir que não é de Deus por trás dessas ações, por trás dessa prática. Então fique atento àquilo que está acontecendo, desperta, fique atento, peça a Deus visão espiritual do que está acontecendo nesses últimos dias. E aí fica o nosso convite. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber novas notificações e avisos de novas reflexões. Lembrando que agora a gente vem postando os vídeos a partir das 17 horas, embora isso é relativo, você pode assistir, né, a partir do momento que ele é postado a qualquer hora que você quiser, no trânsito, no mercado, dirigindo o seu carro, tá? E deixe o seu like, compartilhe isso. Vamos começar a desenvolver uma corrente de resistência ao espírito do anticristo que pode estar influenciando e enganando a muitos. Muito obrigado pela sua presença no canal Examinar e Refletir.